Vamos resumir da seguinte forma. Quando a gente tem uma legislação revogando a lei anterior, no qual não existem questões para a gente resolver, para a gente treinar, como que a gente deve estudar? Então existem duas formas aqui da gente enxergar essa situação. Primeiro, se você tem uma bagagem da lei anterior, significa dizer que você só precisa estudar o que mudou. Então, a melhor maneira de fazer isso é criando um quadro comparativo, sinalizando o que mudou, porque as bancas tendem a querer saber o quê? Se o candidato está atualizado. Ou seja, se ele sabe o que mudou. Então mudou um prazo, sinaliza. Esse prazo era de X dias, agora passou a ser 30 dias. Opa, sinalzão amarelo piscando ali para você, porque isso tem cheiro de questão, né? Tem cheiro de questão, chances grandes de cair. Mudou mais alguma coisa? Vai e anota. Então o quadro comparativo não é porque não existem questões para treinar, é porque assim, a gente precisa entender o seguinte, o concurseiro às vezes está muito mal acostumado de querer achar que o estudo é fazer questão. Tem gente que confunde fazer questão com revisão, não é a mesma coisa. Tem gente que só quer estudar as questões que errou, como se só o que foi objeto de provas anteriores é o que pode voltar a cair. Não! O que pode cair? Tudo que está no seu edital. Então não faz sentido, você fica com os buracos no estudo quando você se limita. Isso é coisa de candidato preguiçoso. Candidato preguiçoso que quer fazer isso. Quer fazer aquela manobrinha para não ter o trabalho. E aí, quando quem tem menos trabalho, menos esforço, lei do mínimo esforço, já falei em outros vídeos, né? Vai ter menos resultado. Então, criar um quadro comparativo entre as mudanças da legislação vai te trazer todo um insight do que mudou. E aí você vai marcar tudo do que mudou, vai chamar sua atenção, faz quadro comparativo, marca texto, caneta, gatilho revisão, se for o caso, complementa com o que você sabe da lei anterior, porque aí você deixa já um material bem completo para revisão. Roberto, mas e se eu não tenho essa base? Quer dizer, eu nunca nem estudei a velha. Aconteceu recentemente, não tão recentemente assim, mas aconteceu lá com o CPC, de 73 para 2015. Aconteceu mais recentemente com a lei de licitações, né? Mais recentemente ainda com a lei de improbidade e agora com a lei de incorporação imobiliária. Então veja, isso na verdade deve ser uma forma de você começar a encarar os seus estudos, porque é recorrente. A legislação muda o tempo inteiro. Então não faz sentido você querer se amparar numa preguicite de não querer fazer um quadro comparativo, sabendo que aquilo vai ser cobrado, porque isso acha que isso, não, eu posso deixar pra lá. Não, quem deixa pra lá não passa. Não vamos ter preguiça para estudar, vamos fazer o que precisa ser feito. Roberto, mas e se eu sou da outra situação? Você falou que eram duas partes, né? A outra situação é na qual, olha só, você não tem a base ainda, você nunca viu aquele assunto. Vamos imaginar então, nessa lei de incorporação, você nunca nem parou para ver, não sabe nem o que é incorporação. Não tem com o que comparar, né? Porque a grande sacada do quadro comparativo, e de você observar o que mudou e marcar o que mudou, é porque a gente tende a associar muito bem o que a gente já sabe com o que é novo, então fica até mais fácil o estudo. Se você não tem a base e está na segunda situação, o que você precisa fazer? Você vai direto no estudo. Estudo amparado pela doutrina, estudo amparado por livro, por PDF. Uma videoaula vai lá, mas, né, enfim, a gente sabe, a gente tem a nossa posição sobre videoaula. E muito estudo para você entender o que é que mudou. Porque aí, como você já não tem base nenhuma, você não vai ser mais rápido para você, não vai ser mais rápido para você compreender o que mudou, porque você não tem essa base anterior. E a questão que não tem, não vai fazer de qualquer jeito. Mas aí você precisa criar uma base já com um foco, com uma intenção. Eu quero entender o que mudou. Veja que não muda, né? O objetivo não muda, estudar o que mudou, porque isso é o que tende a cair com maior incidência. Mas qual que é a diferença das duas situações? Numa, a situação a pessoa já tinha uma base, então vai ser mais fácil para ela entender o que mudou, porque ela já sabe como era. E a segunda situação não, ela precisa primeiro entender como era para entender o que mudou. Então tem um pouquinho mais de trabalho. Mas o objetivo é o mesmo, estude o que mudou. Novidade é o que? Prato cheio, cheiro de questão vai estar na sua prova.